Nós queremos saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos da nossa TV. Em cada região do Brasil, hoje, você tem um canal aberto que você pode ver. Ou mesmo aqueles que assistem pela TV a cabo, a Sky, por exemplo, 87, 587, ou então pelas nossas plataformas no YouTube. Você também pode assistir os nossos programas. Nós temos os irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, que são sempre participantes conosco, irmãos nossos de outras igrejas que participam também dos nossos conteúdos, não só desse programa, mas de outros aqui na nossa TV Manaim, ou os nossos programas no YouTube. A todos são servos de Deus, a todos a paz do Senhor. O nosso programa, como todos sabem, o ministério é maior que a vida, uma revelação que o Senhor deu ao nosso saudoso pastor Gedeuti, e que nós vamos dar continuidade, é claro, que o servo passa, mas as revelações do Espírito, que são do Espírito, continuam. Nós abordamos nos últimos programas a vida da igreja nesse tempo que estamos, que é o tempo de Laodiceia, da igreja de Laodiceia. E a situação hoje depende muito dos ministérios. E nessa carta, como nós vimos nos programas anteriores, há uma observação sobre os ministérios, quando fala daqueles 5 aspectos que nós mostramos aqui. Nós falamos sobre desgraçado, miserável, pobre. Falta o cego e o nu. Né? Nós já falamos isso. Quem quiser ver isso, os nossos programas anteriores estão aí para os irmãos observarem e verem sobre isso. Quando nós abordamos esses assuntos, nós não estamos fazendo crítica a ninguém. Nós estamos tratando de um assunto doutrinário que diz respeito a todos, inclusive a nós. E o perigo é também para nós aceitar o conselho. Mas nós vamos continuar nosso programa hoje. Estamos novamente aqui com os pastores Francisco Damiani. Pai do Senhor, todos os irmãos. Guilherme. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Damiani, nós vamos começar por você. Nós estamos falando hoje sobre cego, né? Cego é aquele que não vê. Para quem não sabe, o princípio da visão depende de uma coisa muito simples, mesmo que você tenha o olho muito bom, que se chama luz. Né? Luz. Então, dentro disso, Damiani, o início está com você. Amém. Amadeu já fez essa parte introdutória, muito importante, lembrando sempre que o que nós estamos falando, inclusive no início da nossa vinheta, aparece aquela mão, né? Que dá sentido ao ministério, né, profético do corpo, ou seja, o ministério do Senhor Jesus na vida do corpo, né? Já falamos aqui, como ele mesmo bem falou, sobre a questão do apóstolo. Sem a direção, sem a bênção, é aquele que fica sem a graça, ou seja, desgraçado sem a graça, né? E também falamos sobre a questão do miserável. Aí está relacionada à doutrina, né? Ou seja, a pobreza dessa doutrina que só faz miserável. Prega Jesus só para essa vida, né? Isso. Falamos também sobre o pobre, né? Que é esse pastoreio, ou seja, sem discernimento, né? Que não leva a ovelha ao entendimento de um Deus que é rico, né? E hoje, agora nesse momento, vamos falar sobre a questão do cego, que está relacionado com o dedo que fala sobre a profecia, né? Então, Amadeu falou uma coisa muito importante aqui. Quando nós falamos do cego aqui, nós não estamos falando do cego físico, mas nós estamos falando da cegueira espiritual, né? Então, o profeta, a função do profeta é apontar o caminho. A função do profeta é apontar o caminho que é Jesus.
né? Apontar esse mistério, ou seja, dar uma direção profética à igreja, ao homem que nesta hora está precisando de ter um encontro com o Senhor Jesus. Então, o profeta cego é o profeta sem a revelação. Ou seja, ele não conhece o mistério que é Jesus, né? Porque Jesus, eu sou a luz, né? E quando você conhece esse mistério que é Jesus, que é a luz, então os segredos, né, vão se revelar ao coração do homem e ele vai conhecer aquilo que é o projeto de Deus para a vida dele. Francisco, pois não. Eu te usava uma frase assim, o profeta da escuridão, lembra? Ele falava isso? Exatamente, o profeta da escuridão. É o que nós estamos vendo nessa hora aí, porque não aponta o caminho, aponta muitas coisas para essa vida. Mas por que isso? Porque aquilo que o pastor Amadeu aqui, né, falou com muita consciência, é um médico, então ele disse, porque o que você só vê quando tem luz. Então, hoje em dia nós vemos um evangelho falando de um Jesus, mas sem luz. E Jesus é um mistério que o homem precisa conhecer, né? Lembro agora da palavra, quando fala do encontro de Paulo, né, que era Saulo ainda, com Jesus. O que ele viu? Ele viu uma grande luz. Ele não conhecia aquela luz. E aquela luz revelou a ele um novo projeto, um novo caminho. Então hoje nós vivemos isso que está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 17, quando diz, não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então é um ministério que hoje está aí vivendo de religião, ou seja, vivendo religiosamente, mas sem nenhum compromisso com aquilo que é o profético. Interessante que tem um texto lá em Provérbios 29, 18, que diz assim, não havendo profecia, ou seja, não havendo revelação, o povo se corrompe. Né? É o que nós vemos hoje aí, né? É um evangelho corrompido. São profetas da escuridão, né? Que não apontam o caminho, que é a função justamente do profeta, é isso, né? É aquilo que leva à cegueira da alma, né? A alma, ela vive essa cegueira, como falou, não é o cego físico, porque nós temos nossos irmãos aí que são a bênção, que têm experiências gloriosas com o Senhor, é a cegueira da alma, né? Ele não conhece ainda, ele não teve uma experiência com esta luz que é Jesus, essa luz que veio ao mundo para dar ao homem um caminho, uma direção para a salvação de sua vida, a eternidade. Há um texto também que eu gostaria de deixar aqui, que está lá em Lucas 6,39, o próprio Senhor Jesus que falou, né? E dizia-lhes por parábola, pode porventura o cego guiar o cego? Não, cairão ambos na cova. É o que está acontecendo hoje. Nesse evangelho sem a revelação, nesse evangelho sem o Espírito Santo, ou seja, é um cego guiando a outro cego. É o homem na sua cegueira levando outros cegos para a derrota, para a perdição, porque o único que transforma a vida do homem é o Senhor Jesus, né? Lá em 2 Timóteo, eu gosto muito de citar texto, né? 2 Timóteo diz assim, capítulo 3, verso 13, diz assim, mas os homens maus e enganadores, são os homens do nosso tempo, que nós estamos vivendo, irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Mas se o homem tem uma experiência com a revelação, com a profecia, ou seja, quando ele ouve a voz do Senhor, quando ele descobre, ele entra nos mistérios de Deus, e isso não é privilégio de um, de outro, isso não é privilégio só do pastor da igreja, não. Todos podem entrar, todos têm acesso nessa hora a este lugar onde há um Deus que se revela, onde há um Deus que fala, onde há um Deus que está presente na vida do homem. E este Deus, esta bênção que nós temos vivido, esta experiência que nós temos vivido, né? O profeta, ele aponta o caminho, ele aponta a direção, que é Jesus, que a cada dia nos leva para a vida eterna. Vamos lá, Guilherme. É bem pertinente, pastor Amadeu, isso que o pastor Francisco pontuou, introduziu com respeito ao profeta e a ação de uma apostasia nos dias de hoje. Eu queria tratar também sobre aquilo que a gente falou nos programas anteriores, quando nós falamos da ação do profeta
dentro de uma questão de ministério, que é na questão de, no nosso caso, colocando em presbitério, que uma coisa é a profecia dentro da igreja, outra coisa é o profeta no que diz respeito a governo, né? Então, quando a gente começa a falar e a tratar do profeta falando sobre governo sem a revelação, é algo muito preocupante, né? Porque Guilherme, só para você, eu só vou fazer uma abertura para você continuar. O grande problema que foi a nossa batalha do início, né? Nosso terceiro ano de igreja, eu me lembro disso mais ou menos. A década de 70 foi uma década emblemática com a terceira doutrina, foi uma batalha para entrar. Porque nós tivemos a doutrina do clamor, teve alguma dificuldade, mas ela teve uma oposição, mas ela veio caminhando, depois veio a palavra, e a terceira mais difícil foi corpo. Entendeu? Porque, na verdade, Guilherme, o homem, ele é um ser inteligente. E ele acha que, às vezes, o argumento dele supera o argumento do outro. Então, eu contesto a sua argumentação. Aquilo que nos moveu até aqui é que a minha argumentação desaparece, a sua desaparece, quando ele vem com uma argumentação, e a argumentação dele é uma revelação. Aí desaparece o meu argumento, desaparece o dele, porque para nós não é consenso. Para nós é revelação. Então você entra na revelação, e é exatamente isso. Pode continuar agora. Eu ia até provocar o senhor diante desse tema, porque nós tivemos muitas experiências no começo, justamente com respeito a isso, até muitos que foram discordantes, né? Saíram. E que não permaneceram. Exato. Justamente por não entender e não discernir aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Paulo quando escreve aos Coríntios, ele diz assim: quem come e bebe indignamente, né? Come para só... 14, né? 14 não, é 11. Quando ele fala da ceia, né? Quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si, não discernindo o corpo. Há muita pregação que eu já vi totalmente desconexa com relação a esse texto. Exatamente. A maioria dos pregadores que eu já vi, até no início nosso e tal, as pessoas usavam essa pregação para aquele culto de ceia. A pessoa tinha que fazer um concerto ali, naquele dia da ceia. Você brigou em casa, você discutiu com o patrão, você brigou com seu pai, com sua mãe, fazer um acerto antes de participar da ceia. E não é isso. Não é isso. Isso é um conceito muito simplista. Discernir o corpo é estar integrado no corpo. E você só está integrado no corpo quando você é conjunto, quando você depende do conjunto e quando você depende de um governo, que é o cabeça. Essa, vamos usar a expressão que os nossos teólogos usam, né? Essa é, para mim, a exegese perfeita do texto. Entendeu? É muito além do que só uma questão momentânea. Claro, né? Não é questão de um momento ali. Aí, assim, quando você não discerne isso, aí vem. Você tem um juízo, poxa. Esse aqui é o grande problema. É Coríntios 11, 29, né? Isso. E quando você não discerne isso, vem três coisas que é uma sequência, né? Você fica fraco, doente ou e morre, muitos que dormem. É o processo da queda. Exatamente, é o processo da queda. Entendeu? Por não discernir o corpo, não entendeu? Então, veja, nós vamos pegando aspectos da igreja e aspectos do ministério para colocar dentro do supraministério, porque é uma linha. A doutrina, ela é uma linha perfeita. Aqui não é uma... Porque a doutrina do Espírito é incontestável. Você não tem como contestar isso aí. Não é? Mas continua, Guilherme. Isso é um perigo, pastor Amadeu, os demais companheiros, irmãos que nos assistem. Isso é um perigo porque o ministério hoje, sem o Espírito Santo, ele só tem faltas. Porque a gente começou desde o primeiro falando que o desgraçado é sem a graça.
O outro é... Miserável pensa em Jesus para essa vida. Prega Jesus para essa vida. Sem a doutrina. O pobre sem discernimento. Agora, o profeta sem a revelação. E o nu exposto sem aquilo que é a salvação, sem as vestes. É o próximo programa. É o cego. Mas o profeta é o cego, mas eu estou falando de todos, né? Claro. E aí é a questão daquilo que é do homem, que sobra do homem. Porque quando o Espírito se retira, você não tem mais nada. Falta a revelação. Exatamente. Vamos lembrar aqui o nosso saudoso pastor Gedeuti. Difícil esquecer dele, né? Mas claro, 57 anos de ensino e tudo mais que ele tem. E nem podemos, há muita coisa que a gente não consegue esquecer. Ele dizia o seguinte, frase dele, né? O Júlio César, Coronel Júlio César, ele tem uma relação de frases de Gedeuti muito interessante. Mas veja só, são frases impactantes. Ele diz assim: a razão anula a revelação. Você tem a revelação, né? Frase dele. Mas se você colocar a razão em cima da revelação, a razão anula a revelação. Aí que é importante, por exemplo, no ministério, a sabedoria. Exatamente. Entendeu? Porque, mas o profético é ter visão, revelação. Não, a sabedoria também está dentro do profético, poxa. O pastor, ele tem que ter discernimento e sabedoria para ele dar linha ao profético. Senão ele desvia. Se ele não tiver discernimento nem sabedoria, ele sai do profético. Então, se eu dar um dom, num sentido, eu pego esse dom, jogo esse dom para outro sentido, eu anulo o dom. Entendeu? Anulo o dom. Eu sempre contava isso no início da igreja, uma experiência muito interessante de uma senhora, jovem senhora, que se converteu e tinha um casamento difícil, aquela coisa toda, uma opressão, foi uma luta, batalha e tal. Alguém entregou um dom para ela. Ela precisava casar de novo. E ela pegou o dom e levou literalmente o dom. Alguém passou para ela literalmente. E ela se separou. Passou algum tempo, casou de novo. Só que o segundo casamento era muito pior do que o primeiro. Aí ela questionou o pastor depois. Mas o senhor disse que eu saísse daqui para cá e piorou a situação. Aí que veio alguém com um pouco mais de sabedoria e disse: não, irmã, houve uma falha. O casamento que o senhor queria para a irmã era um novo compromisso, mas não era um compromisso segundo o anterior, era um compromisso diferente. Né? Era um compromisso, um casamento. Então vejam, aquele dom era do Espírito Santo. Mas aquele entendimento que entrou em cima daquele dom desviou o dom, anulou a revelação. Faltou a luz. Exatamente. Os pastores hoje, nós vivemos numa linha de dom espiritual dentro da igreja. Se nós não tivermos o discernimento e a sabedoria, quando nós vamos fazer aquela lista de unção e ordenação, quem participa comigo, eu sempre digo, na ordenação é fundamental você avaliar o candidato, a experiência que ele tem com discernimento de espíritos e palavras de sabedoria. Que é a forma de você não deixar desviar. É o profético, mas o profético é no corpo. Então esses dois não estão no corpo. Então você tem que... Essa linha, se você sai disso aí, é um perigo. E são assuntos que nós vamos tratar, estou adiantando para os irmãos que estão assistindo, nós vamos ver isso nos próximos programas. Nós temos uns programas aqui engatilhados sobre o risco que nós corremos em sair do profético. Os riscos que nós saímos. E nós vamos ver a história da igreja, avaliar a história da igreja, até chegar o movimento, né, que aconteceu em 1517, quando foi a reforma, e veio exatamente a situação do mundo, do cristianismo, por falta disso. E o risco e o perigo que nós corremos, mas é um assunto que nós vamos ver lá na frente. Quem estiver acompanhando vai ver que nós vamos abordar o risco
nas igrejas e que depende, claro, dos ministérios. E essa, pastor Amadeu, é a principal função do profeta. O profeta é aquele que aponta o caminho, né? E a gente aprendeu e temos aprendido isso em Apocalipse, nosso estudo de Apocalipse, falando acerca de mostrar e apontar Jesus não só para essa vida, mas um Jesus vivo e um Jesus que se revela ao homem. Então, em Apocalipse capítulo 19, verso 10, diz assim: "E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia." Então a profecia está vinculada exatamente a isso, a um Jesus para a vida eterna. Um Jesus não só para essa vida, porque senão a gente entraria na questão de apostasia, mas um Jesus que aponta para a eternidade. E o profeta não só para a igreja, mas também para a questão de governo, aponta para tudo isso. Vamos abrir um ponto aí interessante. Abre um ponto interessante que nós, quando falamos de idolatria, nós temos uma abordagem completamente diferente de idolatria. A idolatria é o desvio do projeto, não é? Não é uma questão de adorar um ídolo, que também é idolatria, mas é o desvio de um projeto como está lá no livro de Samuel. Muito bem. Quando João se propõe a adorar o anjo, ele está dentro de... Olha só, ele está num momento especial, né? Envolvido ali, e há o risco dele desviar, né? E o que João diz ali? O que é o profético? O profético. Quando você sai do profético, a adoração cessa. Não tem adoração. Exatamente. Entendeu? São certas coisas que te levam à conclusão, né? Igual física, que vocês são bons nisso. Você vai fazendo a dedução até chegar onde queríamos, né? Aquela conclusão que faz lá em física, nas fórmulas. Então você tem, olha só, João, você não pode me adorar. Entendeu? Você não pode me adorar. Eu sou servo igual a você. Entendeu? O que você tem que fazer? Eu estou te dando um recado. Né? Eu estou te dando um recado. Sou servo igual a você. Eu estou te dando um recado. Você atende o recado que eu estou te dando, que o recado não é meu. E nessa posição que você está, você vai adorar a Deus. Sabe por quê, João? Porque o testemunho dele é o Espírito de profecia. Então, veja que coisa interessante. Se não há profecia, você não adora a Deus. Exatamente. Por quê? Porque você não... Por isso que o culto tem que ser profético. Exatamente. Por que o culto tem que ser profético? Senão Jesus, boa conclusão. Senão boa Jesus conclusão. não está presente. O culto, isso aí. O culto tem que ser profético. Por quê? Porque a forma de adoração... Damiano, você tá bom, hein? Entendeu? Olha só. Não, a conclusão... Não, mas é uma conclusão, nós estamos em cima da hora de terminar, né? Mas se não houver, é por isso que a preocupação do ministério, entendeu? Do cego aí. Porque se você não leva para isso, não é adoração. Exatamente. Então, só ocorre adoração quando há o profético. Nós estamos em cima da hora, muita coisa vai surgindo, a gente não vê nem o tempo passar, mas nós vamos continuar com esse assunto no nosso próximo programa. Semana que vem, seja conosco, nós vamos começar a falar sobre o nu, que é uma colocação interessante, mas no nosso próximo programa, a paz do Senhor a todos.